pessoal, aqui é o Jairo. Hoje nós vamos estar dando início ao primeiro podcast do Missão Doulos. E eu queria muito convidar você para curtir e interagir com a gente esse papo. Muitas pessoas nos perguntam o que é Missão Doulos, né? E hoje a ideia aqui é justamente descrever um pouquinho do que o Missão Doulos é, o que significa esse nome Doulos, afinal, e principalmente qual é o nosso projeto, perdão, e o nosso objetivo também como organização missionária. Estou acompanhado aqui do meu irmão também, vou deixar ele se apresentar. Olá, meu nome é Jonatas e é uma honra fazer parte desse time também. Então, pessoal, a ideia aqui dessa tarde é que a gente, de alguma forma, possa trazer algumas ilustrações um pouco sobre a vida missionária. Muitos hoje se perguntam qual o seu chamado em Deus, qual é o seu propósito na obra de Deus. E entendemos, querido, que tudo isso começa através do grande comissionamento de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, vai até o 20, mais ou menos, Jesus ele descreve ali, quando ele está para ascender os céus, uma comissão que ele nos dá para fazer nesse mundo. E Jesus ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho dito. Então, a partir daquilo dali, nós entendemos que isso é um comissionamento que Deus nos dá, ou Deus dá a todos os cristãos, para que eles desenvolvam o reino de Deus nessa terra e para que principalmente toda criatura possa conhecer o seu Criador. Então, iniciando um pouco também falando sobre nós, né? Queria falar um pouquinho sobre o que significa doulos, né? E eu trouxe aqui meu irmão, que é um professor também de geografia, é uma pessoa que entende muito de diversos assuntos, para descrever um pouquinho de como começou a nossa história, mas primeiro para explicar um pouco sobre essa palavra doulos. Nós sabemos que o maior processo, papel na vida de um cristão é ser um servo, né? O nosso mestre, ele diz, não vim para ser servido, eu vim para servir. E a palavra servir ou servo em grego é doulos, né? E havia ali um navio que funcionou mais ou menos até 2010, o navio mais antigo de passageiros em funcionamento até então. E esse navio ele tinha o propósito, né, de ir por todo o mundo, levando ali uma equipe de missionários, aproximadamente 50 pessoas. Ele detinha ali uma ampla biblioteca e nos portos do mundo todo onde ele parava, ele desenvolvia então ali projetos educacionais, culturais, mas principalmente compartilhando, né, do amor de Deus, compartilhando do propósito de Deus para a humanidade, né? E nós sabemos que o sonho de Deus sempre foi ter filhos, né? E nós entendemos também na palavra que, inclusive o nosso símbolo, né, a âncora, nós sabemos que ela era um dos maiores símbolos dos primeiros cristãos, um símbolo de, sem dúvida alguma, demonstrando, né, perseverança, permanência, resistência, resiliência, né, e também trazendo luz aquele versículo, né, que diz que a palavra de Deus é como uma âncora, né, para nós e para todo cristão, né? Nós temos a nossa vida ancorada em Cristo. Então é daí que vem a nossa simbologia da âncora, né, a ideia de dolo, servir, e uma referência a esse navio que funcionou durante décadas, levando o amor de Deus, né, a tantas cidades no mundo todo, inclusive que impactou inclusive a vida do nosso pai, recém-convertido ali nos anos 80. Esse navio ancorou ali no Rio de Janeiro e ele teve a possibilidade, então, de ter contato com aquela grande obra que era realizada. E interessante porque, assim, complementando o que o Jonatas comentou, o nosso pai, na época, ele, como o Jonatas abordou aqui, tinha acabado de ter um encontro com Jesus. E ele tinha uma sede imensa de pregar o evangelho. E quando ele ouviu que esse navio ia atracar no Rio de Janeiro, o desejo dele foi conhecer para entender qual era a dimensão e qual era o objetivo daquele navio. Então, meu pai, nesse intento de buscar mais a Deus e desejar pregar o evangelho, foi nesse navio. E ele foi tão impactado que ele comenta conosco com, né, muita alegria no coração,
de que a forma que aqueles missionários pregavam o evangelho e dirigiam a palavra de Deus àqueles que adentravam aquele navio, mudou a concepção dele, de entendimento de reino. E o desejo dele, ele fala conosco, e quando ele foi naquele navio, o primeiro sentimento no coração dele foi porque aqueles missionários falavam que tinham acabado de voltar da África e de alguns países do território africano, e ele falou: "Puxa, eu quero abrir uma empresa de agricultura para levar alimentos para a África e de alguma forma servir aqueles irmãos". Então, veja como o impacto, da obra missionária transforma a vida das pessoas, né. E assim, dentro disso, eu acho que vale comentar, como o Jonathan já disse aqui, que o Missão Doulos, que hoje é o nosso ministério, que dá o nosso nome, muita gente às vezes muitas pessoas nos perguntam, né: "Pô, cara, o navio ainda está em atuação, vocês são daquele navio?" E, gente, infelizmente nós não somos do navio, nós somos frutos, eu acredito, desse trabalho que esses irmãos fizeram, mas, o impacto que aqueles missionários tiveram, né, com o decorrer e com o entregar das suas vidas na obra missionária mudou a vida de muitas nações. E sabe, eu acho que vale comentar um pouquinho também sobre o que que é o Missão Doulos, né. Em 2010, nós fomos abordados por um pastor, eh, do Paquistão, e esse pastor entrou em contato com nós via Facebook comentando que ele tinha uma obra naquele país e ele precisava de algum apoio missionário. E à época eu lembro que quando nós, começamos a adentrar em redes sociais, né, saindo ali do Orkut ainda para quem lembra, nossa, um pouquinho velho eu, né, mas saindo do Orkut e entrando ali no Facebook, uma das coisas que foram comentadas ali através desse pastor, foi o desejo dele de entender, como a igreja brasileira poderia cooperar um pouco daquilo que ele estava fazendo ali no Paquistão. E eu não sei se vocês sabem, mas o Paquistão é um país que a gente chama, né, é um país onde a fé cristã ela é perseguida. A gente chama isso de PNAs, né. E dentro desse PNA, que seria um país onde a igreja cristã é perseguida, um dos comentários que esse pastor fez na época conosco, é que à época ele havia sido até mesmo espancado pelo exército paquistanês e também pela população, quando descobriram que ele era cristão e que ele era um missionário, posteriormente um pastor. E com aquela conexão ainda que, né, de forma imatura, sem muito, ideia ainda do que iria acontecer, aquele pastor nos cativou o coração, porque a nossa igreja inicialmente sempre teve esse sonho de cooperar com outras nações, sair da sua localidade, e ali nós confirmamos com aquele pastor uma coisa: "Olha, nós vamos começar a ajudar vocês financeiramente e queremos cooperar para que essa obra alcance, né, outras cidades, outras províncias". E em 2010 começamos aquela ajuda, né, Jonatas, com algumas Isso. pequenas ofertas, Aham. e posteriormente, para nossa alegria, 15 anos depois, né, hoje estamos em 2025, essa obra hoje, já formou, cerca de mais de 10 igrejas, construímos uma escola naquele país, no intuito de alfabetizar as crianças, muitas pessoas não sabem, mas a Ásia hoje ainda detém o maior número de analfabetos, do mundo, e o Paquistão está dentro desse englobado, né, dentro desses Panorama. panoramas, dentro desses dados. E no Paquistão hoje, se não me falha a memória, 30 ou 40% da população ainda é analfabeta. E a população cristã, por ser justamente perseguida e viver em lugares mais afastados, tem um grau ainda de analfabetismo maior. Para você ter uma ideia, a igreja, eu tive a oportunidade de visitar em 2020, a igreja paquistanesa, fiquei basicamente um mês lá. Cerca de 90% da igreja não sabe ler e não sabe escrever. Então, a gente entendeu muitos anos atrás, esse pastor também veio com essa proposta, de justamente criar uma escola para trazer esse ensino, trazer conhecimento, e através desse ensino e do conhecimento, as pessoas, e principalmente os cristãos, eles teriam possibilidade de ter uma vida melhor, alcançar e alçar novos empregos, alçar novos lugares na sociedade e, consequentemente, abririam mais espaço para que o reino de Deus alcançasse aquele país. E eu acho que dentro desses anos, o que te marcou mais, Jonatas? Ouvindo entre os testemunhos que o nosso pastor amigo sempre nos disse lá, o que mais trouxe, assim, um impacto no teu coração que tu lembra e que eu acho que tu pode compartilhar hoje? Sem dúvida alguma, são muitos desafios, né. Nós moramos num país onde há muitos desafios, mas acreditamos que o Paquistão, nesses últimos anos, estava tendo ainda certas situações já vencidas, né, no Brasil. Então, a gente sabe que a perseguição, a cristãos ali naquele país é muito intensa, né, ainda muito presente. Eu me lembro, de um momento no qual, eh
alguns radicais islâmicos, né, deram, se eu não me engano, 3 dias, né, para que esse, pastor Chanchad, esse nosso amigo e a sua família saíssem do lugar onde eles moravam e procurassem uma outra região, porque caso eles permanecessem ali, eles seriam mortos. E o que me tocou muito, sem dúvida alguma, Jairo, foi que o nosso amigo me perguntou se ele deveria permanecer ali e morrer por Jesus ou se ele deveria sair. Aquilo me tocou profundamente, porque eu vi que naquele coração ali havia um propósito assim muito grande, né, de servir ao Senhor e, se necessário, entregar sua vida, né, por amor a Jesus. Eu falei: olha, é mais importante um missionário vivo do que morto, né? Tem um trabalho muito grande aí a ser realizado nesse país, uma obra muito linda que está sendo feita e, sem dúvida, há muitas pessoas a serem alcançadas ainda. E aí ele se transferiu, né, para onde ele mora hoje ali, e até mesmo ver, né, aquela comunidade florescendo, né. Hoje, nós sabemos que lá os filhos de cristãos, eles são muito rejeitados nas escolas, né. Os professores deixam eles de lado, a fim de que eles não tenham verdadeiramente ali uma ascendência social e permaneçam marginalizados, né. E através de todo esse programa que a Missão Doulos vem desenvolvendo em todos esses anos, né, há praticamente 15 anos, eh, prover educação, né, para toda uma geração. E hoje o filho, né, do pastor Chanchad, ele, adentrou ali a escola de medicina militar, foi o primeiro cristão, não é isso mesmo? O primeiro cristão a adentrar, a faculdade de medicina ali, a escola de medicina militar, e ele inclusive recebeu liberdade, né, para praticar sua fé, para viver verdadeiramente, com a sua fé, sem grande restrição. Então isso para nós é um grande milagre, né, ver que verdadeiramente o evangelho tem tomado espaço num ambiente tão difícil. E eu acho que vale comentar aqui, complementar, né, porque eu comecei dizendo o que que era o Missão Doulos, né, a gente explicou um pouco sobre a palavra doulos, que é servo, né, que é servir. E o Missão Doulos, que é a nossa organização, ela nasceu justamente em resposta a essa igreja que estava sendo perseguida. Como eu comentei inicialmente, né, há uma sigla que hoje muitas organizações usam, que é PNAs, que significa, né, países não alcançados. Ela se destina justamente a países onde a fé cristã ela tem um percentual ou a porcentagem abaixo de 10 ou menos de 5% da população. E esse é um caso do Paquistão hoje. O Paquistão, ele era um país democrático até a década de 70 e posteriormente houve uma revolução islâmica e transformou-se, né, aquela constituição daquele país. E posteriormente, ali, na década de 70, o Paquistão ele se tornou um país cuja lei, que é a lei Sharia, né, que advém ali da religião muçulmana, religião, perdão, islâmica, governa aquele país. Então tudo mudou ali. Foi um país que foi colonizado pelos ingleses. Então há muitos históricos. Eu, inclusive, em 2020, tive a oportunidade de ir na única biblioteca, talvez cristã, que exista naquele país, numa das cidades. E foi legal que eu consegui visualizar a primeira Bíblia traduzida, do inglês para o idioma indiano na época, visto que o Paquistão também veio de Fazia uma parte da justo, fazia parte da Índia, depois se separaram, né, se tornou independente, e aquela Bíblia se datava, gente, pasmem, ali dos anos 1600 mais ou menos. Então veja como já há mais de 400 anos, quase, né, seus 500 anos, o reino de Deus ele vem sendo plantado naquela terra. E apesar disso, né, por conta das mudanças também políticas, geopolíticas, aquele país hoje se encontra numa situação onde poucos cristãos ainda, ou poucas pessoas professam a fé cristã. Então, Missão Doulos ele nasceu com esse propósito, de cooperar com a igreja perseguida, de ser luz e principalmente de ser um apoio aos cristãos ou aos missionários que a gente chama de nativos. E hoje esse é o principal foco do Missão Doulos, para você entender. Nós investimos em missionários nativos, em irmãos que já estão dedicando as suas vidas ali, né, num determinado país. E por conta disso, o Missão Doulos ele acabou, né, iniciando com uma fagulha, que foi essa procura do pastor, Shamshad,
e posteriormente nós fomos avançando para outras áreas. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós cooperamos com a Índia, temos a parceria com um brasileiro que inclusive mora lá, é casado com uma indiana, enfim, e tem trabalhos na área de educação, na área de evangelismo, na área de auxílio pessoal. Hoje no Paquistão também a gente trabalha além ali da implantação de igrejas, de escolas, né, que é a área educacional, também nós trabalhamos contra a escravidão. Muitos cristãos ali são escravizados no que a gente chama de brick kilns, que são as fábricas de tijolos, algo que é muito comum no Paquistão, na Índia, ali é a confecção, né, de tijolos, é um material rápido para construção para eles. E também hoje atuamos na Tailândia, que é um país também que fica dentro da Ásia e tem um histórico gigantesco na área de prostituição infantil e também algumas partes de perseguição do evangelho. Então veja, a Missão 12 ele começou, como a gente comentou aqui, 15 anos atrás, com uma fagulha e hoje ele se transformou num projeto que não tem a ver conosco, principalmente, mas Na tem a ver proporção, né? justamente, tomou uma proporção que a gente não esperava, mas ele principalmente hoje tem o foco e o objetivo de cumprir o comissionamento de Jesus, como eu disse no início. Sabe, Jonatas, uma coisa que vale a pena denotar, até mesmo na questão geográfica, a gente percebe que, por exemplo, o Brasil ele foi alcançado por diversas nações e diversos missionários que, por muitos anos, pregaram a palavra de Deus aqui no Brasil, né? E hoje a gente entende também que a América, né, a Oceania, a Europa, né, a África, inclusive a Ásia, foram alcançados por muitos missionários. Mas hoje, queridos, apesar da grande evangelização que houve no mundo, a grande parte que se concentra os países onde existem pessoas não alcançadas ou onde a fé cristã é mais perseguida ainda permanece a Ásia, Sim. correto? E assim, é Que é o interessante, maior continente, né? justo, não sendo apenas o maior continente, mas é um dos continentes onde mais possuem hoje habitantes no mundo. Jonas, uma das coisas que eu queria te perguntar, dentro dessa realidade, né, de países não alcançados, de perseguição à fé cristã, o que que você entende que Deus ele está querendo comunicar nessa década, nesse século, para o continente asiático, dentro da geopolítica, da cosmovisão também dos nossos dias, né? Cosmovisão bíblica também. Eu penso que há uma barreira, né, a ser transplantada, né, a ser vencida, uma barreira que, sem dúvida alguma, tem a perspectiva ali cultural, mas também eh, entra mesmo aí numa questão geopolítica, porque muitas vezes o cristianismo é associado a algo ruim, né? A questão de domínio ou a questão de eh, colonialismo, neocolonialismo, né? E na verdade nós sabemos que o evangelho é o poder de Deus de transformação de vidas, né? Inclusive na Missão 12 a gente trabalha entendendo a missão integral que é o evangelho, né? Trazer toda uma perspectiva de cuidado educacional, de cuidado na saúde, Profissional, profissional, empreendedorismo. a gente entende que as pessoas elas precisam verdadeiramente serem ali, impulsionadas, né, preparadas, precisa haver um engajamento, né, para que essas pessoas que moram inclusive em áreas de muita instabilidade social, né, elas precisam realmente de um suporte, elas precisam ali de uma plataforma, e nós temos desenvolvido isso, né. Então eu acredito que, nesses próximos 10 anos, né, nós entendemos que precisamos expandir o nosso trabalho, precisamos avançar, precisamos de mais cooperadores, nós entendemos que mais pessoas serão alcançadas. Se não me falha a memória, toda semana, né, Jairo, acho que ah, cerca de 5.000 pessoas ou 5.000 crianças são alcançadas ali, né, no Paquistão, né? Então, você imagina a rede que nós temos criado, né, que tem trazido esperança para tantas pessoas, né, num lugar onde imperava até então a desilusão, a morte, a desesperança, como o Jairo falou até mesmo, o trabalho escravo ainda muito presente, né, em áreas ali, asiáticas, e nós temos chegado para trazer esperança, né, nós temos levado essa esperança. Com certeza, e eu acho que vale comentar aqui que hoje a Ásia concentra o maior número de pessoas que ainda nunca ouviram falar do evangelho. A Ásia hoje talvez concentre ali seus quase mais de 3 bilhões de habitantes, e pelos dados estatísticos, seja da Portas Abertas, Jocum e outras organizações, informam que hoje existem cerca de 4 bilhões ou um pouco mais disso, de pessoas que nunca ouviram falar do evangelho, e a Ásia concentra esse grande número.
E sabe, gente, pensando assim em relação ao mundo, a gente já viu avivamentos acontecerem em muitos países, né? A América já experimentou muitos avivamentos, a Europa já experimentou muitos avivamentos, até a Ásia já experimentou muitos, né? A Sim. Oceania. Nós ouvimos falar que na África também, nós vemos o reino de Deus ele crescendo muito nas nações. Mas eu tenho o sentimento, Jonatas, de que a Ásia ela vai ser o próximo lugar do grande também avivamento e do grande movimento de salvação de pessoas, porque é um dos lugares onde concentra a maior parte da população do mundo. Se contar ali, contabilizar a China com a Índia, já contabiliza ali 2,5 bilhões de pessoas, mais ou menos, né? Quase 3 trilhões, Pois quase é. 3 bilhões. Pois é, o Paquistão hoje ali, por exemplo, concentra já quase na sua totalidade 230, se não me engano, milhões de pessoas. É um país maior do que o Brasil, inclusive. Então, imagina, né, se hoje talvez 5% do Paquistão se diz, ou se 5 ou 3% da população se diz cristã, você imagina se a gente alcançar 50%. São milhões de pessoas que vão ter um encontro com Jesus. E sabe, irmãos, nesse quesito e nessa conversa aqui, eu acho que algo que vale a pena comentar é que muitas pessoas não entendem o que é a vida missionária. Muitas pessoas já entendem que o missionário nada mais é do que aquela pessoa que sai do seu país, vai para um outro país, de uma liga que ele não conhece, uma cultura que ele não conhece, e ele vai lá para pegar o evangelho. E de fato, esse é uma das modalidades, vamos dizer, de um missionário, né? Mas o missionário ele não é só uma pessoa que sai da sua cultura e vai para uma outra cultura, isso a gente chama até de missionário transcultural. Mas existem muitos missionários também que hoje se dedicam as suas vidas a lugares não alcançados no Brasil. Na sua própria geografia, inclusive, né. Pois é, hoje no Nordeste brasileiro ainda tem muitas pessoas que não são alcançadas pelo evangelho, o norte do Brasil, o sul do Brasil, onde nós Sul é um estamos hoje. campo missionário, um grande campo missionário, porque, eh, as pessoas elas conhecem, elas sabem quem é Jesus, mas, eh, até mesmo pela questão, digamos, socioeconômica mais estável, né, as pessoas têm muitas vezes uma condição de vida, interessante, e isso torna muitas vezes a pessoa se sente autossuficiente, né, e para que eu preciso de Deus, né? Para que eu preciso de Jesus? E você vai analisar, você vai conversar com essa pessoa e infelizmente são vidas, são famílias totalmente desestruturadas, né? Pessoas que sofrem com dores na alma, sofrem por problemas ali na sua casa, né? E então elas não sabem, mas existe uma salvação para isso, existe uma resposta para isso. Então, sem dúvida, um dos maiores campos missionários é o sul do Brasil, né. E é legal comentar sobre isso, porque, como eu disse, muitas pessoas pensam que só sendo no seu país podem ser úteis para Deus, mas eu queria te dizer que você pode ser útil para Deus onde você está hoje. Eu estava comentando aqui antes de vir para esse momento com alguns amigos que vieram conosco, e um dos comentários foi: eu, por muitos anos, liderei um grupo, como se fosse uma célula, um grupo de convívio, né? Dentro da minha escola, porque eu e alguns amigos nos juntamos e percebemos que muitas pessoas não conheciam de Jesus ali. E nós começamos a comentar um colégio com cerca de 2.000 pessoas, e eu falei: "Cara, vamos criar uma reunião aqui com alguns amigos, um traz violão, outro traz, uma palavra", a gente só tinha aquele tempo do intervalo que era 25 minutos, então a gente separava ali, ó, 5 minutos um cara ora, 5 canta, e 15 ali e 10 para pregação, e ainda ficariam uns, sei lá, 5 minutos ali pra gente comer alguma coisa aí. E eu lembro que a gente começou com muita vergonha, medo, fizemos uns papelzinhos, colocamos uns bombons, isso em 2009, sei lá, há muitos 15 anos atrás, talvez. E era naquela época, 16, né, eu acho que já. E, eu lembro que a gente começou, muita gente achava estranho: "Pô, pra que um bombonzinho, né? Por que você tá me dando isso?" E atrás tinha um convite, muitas pessoas foram na intenção ali de entender o que era. E eu lembro que a gente, por 2 anos, levou à salvação mais de 50 pessoas naquele colégio. E muitas pessoas foram salvas ali por algo que não existia, mas por algo que queimava no nosso coração, que era anunciar o reino de Deus. Então eu queria dizer para você, você pode ser útil onde você está. Sabe, existem hoje o Missão Douros também tem projetos no Brasil, ajudamos projetos com pessoas com câncer, em lugares onde o tráfico, infelizmente, a violência se perpetua. Então, o Missão Doulos ele trabalha também nessa área educacional, de auxílio social para essas pessoas, seja com mantimento, seja ajudando eles a levarem uma nova compreensão profissional, né, com conhecimento. E eu queria te encorajar hoje a você ser útil também para Deus onde você está, porque eu vou ser sincero que o Missão Doulos começou de um clamor nosso, na nossa igreja local, mas já o que a gente já fazia, que era anunciar o evangelho na nossa cidade. Jesus ele disse, né, ali, em Atos 1, quando ele vai falar, sobre a descida do Espírito Santo, ele fala: "Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e depois por todos os confins da terra".
Então eu queria ser sincero contigo, hoje talvez você ache que não pode ser útil para Deus, mas eu queria dizer, seja útil no lugar onde você está. Seja luz, um sal da terra onde você está. Porque Verdade. ali, literalmente, pode ser a fagulha, o momento, a centelha, do qual Deus vai usar para que uma cidade seja salva. E, Ver posteriormente, quem sabe um país, um estado e nações da terra. Então, explicando, né, e finalizando um pouco sobre essa visão de missão, né, eu acho que o Jonatas pode complementar também. Hoje, o que que você entende que a gente pode ser hoje na vida urbana, como a gente pode se dedicar como um missionário? Talvez para o povo hoje também cooperar algo na sua realidade. Sem dúvida alguma, Jairo, o dia a dia é você olhar a sua volta, né, olhar ao seu redor. Estamos cheios de amigos, de colegas que, muitas vezes precisam de uma palavra, né, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, e muitas vezes você, abre a sua casa para tanta gente, para tantos amigos, e por que não, né, fazer ali uma tarde de café especial num sábado, chamar para uma sexta-feira à noite, né, onde você vai chamar até teus amigos também cristãos, né, e ali você vai ter um momento divertido, um momento lúdico ali, algo assim, vocês vão comer alguma coisa juntos e no meio vocês vão orar juntos, vão cantar um louvor, vocês vão compartilhar um testemunho, algo assim, e é simples, né, eu creio que é assim que começa, como o Jairo falou, uma pequena fagulha, né, e nós estamos hoje, inclusive, muito felizes porque Missão Doulos não é um projeto de um ministério, nós somos interdenominacionais, nós temos gente de vários ministérios diferentes, pessoas de várias igrejas diferentes, que entenderam o propósito, entenderam que há um chamado aberto, né? Há uma missão esperando por cada um de nós que Deus deseja fazer. Deus deseja manifestar o seu amor nessa terra usando pessoas, usando vidas, e nós somos essas pessoas. Nós podemos ser essa resposta de Deus nesse mundo tão caótico, né? Com certeza, o Jonas tem uma experiência muito legal, que ele é professor e ele começou há uns anos atrás uma célula com seus alunos, né, no intuito de explicar um pouco sobre história, sobre geografia, e através disso ele também começou a inserir aí o evangelho de Deus, e muitas pessoas foram alcançadas através É desse verdade. tempo em conjunto, né. Então, às vezes, você pode começar com algo básico, simples, como foi comentado aqui. E sabe, eu quero também, compartilhar e, assim, já finalizando aqui um direcionamento, né, para nós, e principalmente para você que quer entender um pouco mais sobre a vida missionária. Eu queria muito que você entrasse em contato com a Missão Doulos. Nós estamos nas redes sociais, nós temos o nosso site missãodoulos.org. Se você quiser entrar lá, você vai ver um pouquinho da nossa história, onde a gente tem alcançado hoje, quais nações a gente tem alcançado. O nosso foco nesse ano, além de aumentar a nossa equipe, a gente tem uma equipe hoje de voluntários, pessoas que não ganham nada por trabalhar no Missão Doulos, mas que entendem, como o João nos falou, o objetivo, né, que é levar o evangelho às nações. Sabe, entre em contato conosco, a gente quer ajudar você nesse processo. E o nosso foco também esse ano é começar, ampliar um pouco os nossos trabalhos, né, pelo Brasil e pelo mundo. Nós pretendemos ir também a algumas outras nações, além dos nossos projetos esse ano. Temos alguns aqui no Brasil, né, alguns Pois é. projetos no Brasil sendo desenvolvidos. Sim, e assim, o nosso desejo é que esses projetos eles alcancem novos lugares. E sabe, irmãos, uma coisa que eu queria tocar também é sobre o fato, eh, da questão financeira, né? A gente acaba esbarrando no quesito de que muito do que nós fazemos hoje precisa de recursos. Na verdade, hoje, se eu perguntar a você se você saiu, se você talvez visitou alguma pessoa, com certeza você precisou de recursos para ir até esse lugar, ou comer, ou fazer algo. E a obra de Deus também é assim, gente, sabe? Jesus ele disse, né, em dado momento, que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, né? Mas é o poder de Deus, né, sendo liberado sobre nós. Contudo, a minha vida missionária, ela precisa também de De recursos, apoio. de apoio. E sabe, hoje, eu percebo, e até mesmo os dados nos mostram que inclusive a igreja brasileira, ela oferta menos, às vezes, de R$ 1 por mês em missões. Veja, R$ 1 por mês, o que que é R$ 1 hoje, né, gente? Pensando assim, eh, na realidade da nossa economia, R$ 1 não é nada, né. Contudo, hoje você percebe que muitas pessoas dedicam, né, grande parte das suas finanças e seus recursos utilizarem para bens próprios, o que não é errado, não é pecado, por favor, não estou aqui para te condenar, mas, necessariamente eu acho que a gente precisa ser intencional também com os nossos recursos. E o fato é que hoje
Quando você oferta para a vida missionária, se você hoje oferta acima de R$ 20 ou cerca de R$ 20, como começando a ofertar para algum projeto missionário, e eu oro a Deus porque você se torne também o nosso parceiro aí mensal, enfim, ou sazonal, você já está fazendo uma diferença gigantesca no mundo missionário, gigantesca para esses projetos que a gente coopera. Que nem sempre é possível ir, né. "Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade para ir até lá", mas você pode colaborar com oração e pode colaborar também investindo financeiramente, né. E sabe, queridos, é interessante porque, como o Jonatas falou, talvez você nunca saia, talvez, da sua cidade, do seu estado ou do Brasil. Talvez você já foi para outros países, ou talvez você tenha até o sonho, como ele comentou, de visitar um país ou de uma igreja, ou principalmente os irmãos que vivem em nações onde a fé cristã é perseguida. Sabe, o Missão Doulos ele tem sido também essa ponte para pessoas que querem ir, para pessoas que não podem, mas querem pelo menos ser intercessores, e também para pessoas que querem ofertar. Então eu queria te encorajar muito a esse ano, principalmente, a você se tornar um colaborador desse ministério. Sabe, irmãos, eu acredito que se a igreja hoje, não só brasileira, mas no mundo, investisse pelo menos, né, 10 a 20% ali dos seus rendimentos mensais, grande parte hoje dos países que não foram alcançados pelo evangelho de Jesus já teriam sido alcançados. Por quê? Porque com esses recursos nós conseguiríamos sustentar mais missionários nesses países, poderíamos abrir mais bases de apoio nesses países à igreja, e principalmente, né, implantação ali de igrejas, e poderíamos também ajudar e cooperar para que essas igrejas desenvolvessem também empreendedorismo, escolas, ou seja, melhorarem sua qualidade de vida, apontando também para um destino de esperança. Então, sabe, eu queria muito te encorajar hoje, você talvez que não consegue doar talvez muitos recursos, cara, começa com o básico, começa com R$ 10, com R$ 20, você vai estar sendo muito útil, vai estar causando um grande impacto na vida missionária. E sabe, eu queria finalizar hoje, talvez deixando o Jonatas dar uma palavra também para você, no quesito de pensar hoje, Jonatas, como viver diariamente, de forma prática, uma vida missionária, e olhando também para esse ano, quais são os principais, talvez, dicas que você daria para nossa galera hoje, para as pessoas que vão ver esse vídeo posteriormente, e que você acha interessante que vai edificá-los e vai despertá-los a viver uma vida missionária prática diária? Muitos de nós cristãos andamos de forma totalmente descompromissada, né. "Ah, eu tô no meu dia a dia, eu chego cansado, eu trabalho muito", e a gente, se esquece que na verdade nós temos a resposta, nós temos o antídoto, né, para o mal que atinge a nossa sociedade. Vivemos numa sociedade de caos, né, e como fazer diferença em meio a isso? Lembrando da nossa identidade, nós temos uma identidade em Deus, né, nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, e nós temos em nós uma palavra que causa uma transformação enorme, né. Aquilo que há em nós, aquilo que, foi semeado em nós e que a cada dia vem sendo renovado pela palavra de Deus, isso tem um poder enorme. Então, nós como, cristãos não podemos viver de maneira como se eu fosse um um espião, né. Eu estou aqui, estou disfarçado, ninguém sabe. Você não precisa também botar uma melancia na cabeça, né, e falar: "Ei, eu sou cristão, eu sou de Jesus". Não, mas Deus vai te dar oportunidades de você abençoar uma vida, né. Então, a gente tem uma missão, Deus vai colocar pessoas do nosso lado que vão precisar de uma palavra: "Olha, eu não tive uma semana boa, eu tô tendo um problema na família, olha, tem alguém doente", e você se colocar diante das pessoas dizendo: "Olha, eu vou estar orando por você, né, eu tô aqui, você pode contar comigo. Poxa, vamos fazer uma visita lá na igreja onde eu congrego, lá tem, né, muitas pessoas que vão, pô, também te ajudar, te abraçar, você vai estar envolvido, você vai fazer parte de uma família", né, então são pequenas coisas no nosso dia a dia que fazem diferença, né, Jair. Com certeza. E assim, eu quero encerrar aqui primeiro agradecendo você que ficou com a gente até o fim. Queria muito te encorajar, você, como eu disse, seguir as nossas mídias sociais, Missão Doulos, a gente está no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim, estamos nas mídias sociais, estamos no YouTube também, temos o nosso canal lá.
A gente também tem uma parte, né, que a gente dedica muito à música, então você pode entrar no Spotify, na Amazon, né, em todas as mídias, aí, forma de streaming também, você vai ver músicas nossas lá, porque a gente também tem um ministério para música, na verdade começamos com isso, Isso. começamos a criar CDs, do Missão Luz Álbuns. com álbuns, né, e músicas nossas para vender, para serem depois destinados como oferta para missões. Então eu queria muito que você buscasse um pouquinho sobre nós e muito que você nos acompanhasse. A gente vai ter mais, assim, momentos desse. E eu queria liberar uma palavra para você hoje. Que Deus te abençoe, que o Senhor te direcione e que você entenda que você também é um missionário onde você está e que você foi chamado para glorificar Jesus em todas as coisas. Que Deus te Verdade. abençoe. Um abraço, fica com Deus. Deus abençoe, um abração, até a próxima.